Essa notícia eu vou usar como fio condutor para comentar uma coisa. Correio Brasiliense. Lula amplia a polarização ao falar de atos golpistas, avaliam especialistas. Ingrid Soares, no Correio Brasiliense. O presidente diz que ataques aos três poderes foram revoltas de ricos que perderam as eleições e turbina o clima de nós contra eles. Primeiro de tudo, o Lula está com um discurso extremamente popular. O que, assim, é bom, mas não é muito. Se o Lula continuar com um discurso popular, mas não conseguir tocar as reformas que ele prometeu, o governo dele vai começar a ficar mambembe. Assim, vai começar a ficar bambo. Mas eu estou ficando surpreso com o discurso mais voltado para as bases que o Lula tem tido. E ele falar a revolta dos ricos que perderam as eleições é extremamente preciso. De fato, o movimento que está acontecendo é da classe dominante, da burguesia, que perdeu as eleições através do Bolsonaro. Isso é fato. Isso é verdade. Vamos ler e eu já vou comentar. Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. O presidente Lula afirmou que os ataques golpistas de 8 de janeiro decorreram da revolta dos ricos que perderam as eleições. Eu concordo. A declaração ocorreu ontem na cerimônia de posse do presidente ao BNDES, Aloysio Mercadante, no Rio de Janeiro. Abre aspas. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. E eu ganhei as eleições exatamente para fazer as mudanças que não eram feitas. Se nós conseguirmos decepcionar esse povo e o povo passar a desacreditar em nós, eu fico pensando o que será desse país. Esse país não pode continuar sendo governado para uma pequena parcela da sociedade. Esse país tem que ser governado para a grande maioria do povo brasileiro. Um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e resolver fazer as coisas mudarem nesse país. Estão deixando a gente sonhar, chat. Lula, não brinca com o meu coração, velho. Não se faz isso. Você não fala isso para que um comunista leia em live e não se sinta no mínimo instigado. Você não faz o L, exato. Também conforme o chefe do executivo, abre aspas, esse país não pode continuar sendo governado para uma pequena parcela da sociedade, mas para a grande maioria do povo brasileiro. As declarações de Lula reforçam o clima de nós contra eles e distam de outras falas do presidente que pregam a pacificação desse país. Primeira coisa, aqui, direto e reto, linha editorial do jornal. O jornal meteu a opinião dele no meio. As declarações de Lula reforçam o clima de nós contra eles e distam de outras falas do presidente que pregam a pacificação do país. Primeira coisa, a galera da direita gosta de acusar a esquerda de inventar a luta de classes. Gente, a luta de classes existe. A gente só explicita ela. Mas a sociedade tem uma clivagem de classes. E a gente não inventou isso. A gente só descreveu isso. Só que como eles estão no poder, como eles são status quo, para eles, explicitar essa clivagem é criá-la. É quase a mesma coisa, dadas as devidas proporções, de acusar quem denuncia o racismo de estar criando racismo. Quem denuncia o racismo de estar criando diferenças de raças. A diferença de raças existe na nossa sociedade. Ela foi historicamente criada. Quando a gente explicita e evidencia isso, a gente não está criando isso. É a mesma coisa com a luta de classes. A advogada constitucionalista Vera Chemin, mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, afirmou que Lula parece mais interessado em recrudescer a divisão de classes. É o que eu acabei de falar. Além de tentar angariar maior popularidade, especialmente junto às classes menos favorecidas. Nossa, que crime, né? Afirmar que o evento de 8 de janeiro foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições é subestimar a inteligência do eleitorado. Além de aumentar ainda mais os conflitos de natureza ideológica. Quem tava lá no dia não era o eleitorado, tá? Quem tava lá no dia era um núcleo duro, extremado do bolsonarismo, que era uma minoria, tá? O Brasil tem 200 e quantos milhões de pessoas agora? 210, 230? Me perdi agora. Então, não é o eleitorado, tá, gente? Subestimar a inteligência do eleitorado é falar assim, todo mundo que votou no Bolsonaro é burro e cuzão. Burro e cuzão, nessa ordem. Isso é subestimar a inteligência do eleitorado. Acredito que tal assertiva não poderia ser exteriorizada, sob risco de acirrar ainda mais os ânimos, tendo em vista a atual conjuntura de grave polarização política e ideológica. Gente, se a gente não falar de luta de classes, os conflitos de classe desaparecem. É a tática Morgan Freeman.
Porra, por que a gente fica falando de racismo? Se a gente parar de falar de racismo, o racismo não vai embora? E, gente, reparem numa coisa. Ampliar a polarização é sempre empurrar o discurso à esquerda. Todas as vezes que o discurso do Lula é mais à esquerda, ele está polarizando. Todas as vezes que é mais à direita, ele está apaziguando. Tá muito clara a mensagem aqui, né? E aí vocês entendem por que eu sempre digo que o destino da social-democracia é degenerar à direita? Porque toda a pressão externa da burguesia e dos seus aliados é para que, apaziguando, entre aspas, essa polarização, o discurso fique mais endireitado. Então repara nisso, gente. Sempre ter um discurso melhor é sempre ter um discurso mais à direita. Nunca o contrário. Nunca que a burguesia tá disposta a abrir mão dos seus interesses para diminuir a polarização. Ué, por que a burguesia não abre mão dos seus interesses e começa a ter um discurso mais popular para diminuir a polarização? Ué, acho que o recado tá dado, né? É a mesma coisa que a gente conversou na época das eleições de frente ampla. Sempre que se chama por uma frente ampla, é para endireitar o projeto. Nunca é para deixar ele mais à esquerda. Quando o PT se alia ao União Brasil, é o PT que fica mais à direita e não a União Brasil que fica mais à esquerda. Sempre. Então é isso. Quando o PT, ou o PCdoB, ou partidos assim se aliam com partidos da direita, é sempre para tornar o projeto mais à direita. Nunca o contrário. Nunca que o União Brasil e o PL e o PP e esses partidos fisiológicos vão fazer com que o seu projeto fique mais popular fazendo frente ampla. Isso nunca acontece. Por isso que eu sempre digo que o destino da social-democracia ao jogar o jogo das eleições burguesas é se degenerar à direita. E isso é um destino estrutural, independe da vontade do Lula. Ah, aqui ó, isso que eu queria mostrar pra vocês. Pressões. Paulo Bahia, cientista político e professor da UFRJ, afirmou que, embora o presidente esteja na missão de pacificar o país e terminar com um clima de animosidade, tem enfrentado pressões. Gente, vocês já viram esse nome aqui nesse canal. Quem lembra do Paulo Bahia? Esse nome aqui não é novo, não é a primeira vez que ele aparece. Como esquecer, né? Never forget, gente. É o cara do uma extrema-direita marxista-leninista em ação, ponto de exclamação, por Paulo Bahia no blog do Noblat. Ih, tá cortado. Chat. O nível dos especialistas. Muito especialista. Pior que ele não fala nada de muito errado aqui. Mas assim, na hora que eu vi o nome eu falei, ah não, não é possível. Enfim, eu queria usar essa notícia pra falar sobre essa questão de polarização é sinônimo de discurso mais à esquerda, nunca mais à direita. E a classe dominante e os partidos de direita nunca estão dispostos a tornar o seu discurso mais popular pra amenizar a polarização. Isso nunca acontece, tá? Polarização é coisa dos outros, da mesma maneira que ideologia é coisa dos outros. Normar, tudo normar. Selo Romeu Zema de eu anseio por tóxicos. Aqui, ó. Ih, cadê meu selo? Apaguei o selo. Eu tinha o selo aqui, apaguei, tem que pegar de novo. Mas é selo Romeu Zema de almejo narcóticos. Eu quero... então, em algum momento a política não será polarizada? Vamos lá. Por polarização, as pessoas aqui que escrevem esse tipo de matéria estão tentando evitar o uso de um termo que é muito caro para nós marxistas, que é luta de classes. E a luta de classes é o conflito irremediável entre a classe que trabalha e a classe que não trabalha, que é a classe burguesa. O que as experiências socialistas fizeram? Algumas delas, não todas. Mas o que as experiências socialistas conseguiram fazer? Eliminar a classe burguesa. O que não significa que não haja conflitos de classes e contradições de classes ainda. Mas isso é diferente de antagonismos de classes. Uma pessoa que explica isso brilhantemente bem é o Mao Zedong. O Mao Zedong fala, existem interesses que são conflitantes, existem contradições que são antagônicas e contradições que não são antagônicas. Então, por exemplo, contradições antagônicas entre a classe trabalhadora, no geral, e a classe burguesa. Essas contradições nunca se resolverão. Ela sempre será... A resolução desse conflito sempre será em uma classe se sobrepujando à outra. Agora, existem contradições, por exemplo, entre a classe proletária e a classe camponesa? Sim, existem. Só que essas contradições são remediáveis. Essas contradições conseguem ser apaziguadas. Elas conseguem ser consertadas. Elas conseguem ser amenizadas. Então, as contradições de classes, mesmo em uma sociedade sem burguesia, ou que a burguesia não esteja no poder do Estado, ainda existem. Só que elas são contradições diferentes, são contradições distintas. Qual texto do Mao Zedong explica isso? Eu esqueci qual texto do Mao Zedong que fala isso, gente. Eu li aqui em live já. Se alguém lembrar, me fala. Pra eu dar a dica, inclusive. Que pra mim esse texto é muito didático. E sim, as contradições entre trabalhadores são frequentemente estimuladas pela própria classe. Eu não sei se é esse como lidar com as contradições do seio do povo. Eu não tenho certeza se é esse. Mas talvez esse fale também. Eu não tô lembrando, gente. Não é sobre contradição. Sobre a contradição é sobre filosofia.
Sobre a contradição é sobre dialética, é outra coisa. Enfim, desculpa, gente, não lembro a referência certinha, mas sobre as contradições do Sei do Povo eu acho que fala sobre isso também. @João, né? Ah, tem no Livro Vermelho também. No Livro Vermelho ele fala sobre isso. Mas é muito legal a explicação que o Mao dá sobre contradições antagônicas e contradições não antagônicas. Esse texto me fez compreender muito bem classes numa sociedade sem burguesia. O que não quer dizer que o Lenin e o Stalin já não tinham escrito sobre, já tinham. Mas o Mao explica muito bem. O Mao era leninista, né, gente? E é isso. Em suma, polarização é quando a gente não faz a vontade da direita. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz?